Boa noite. Quantos gostaram da equipe de louvor? Levante as mãos. Olha, eu queria encomendar a vocês o hino final. Vocês cantarem essa música de novo. Pode ser, Wilson? Pode. Vocês cantaram bonito, né? O Ruth, nota 10, viu? Estava empolgada. Ficou muito bonito. O Wellington também. Então, façam esse favor para mim, de cantar no finalzinho este hino mais uma vez. Quero saudar os irmãos nesta noite. Tati, boa noite. Zarif, Fernando. Lá atrás temos a irmã Jurema, nossa amiga, lá da igreja universitária. O Anderson também, seu filho. Todos que aqui estamos nesta noite, viemos para louvar a Deus. Lígia, Eunice, que bom, né? Moacir, da igreja da Primavera, né? Neuza, sejam bem-vindos todos à casa do nosso Deus. Fernando, tudo bom? Então vamos orar nesse momento, pedindo que Deus nos capacite nesta noite, porque temos uma responsabilidade muito grande de compartilhar com vocês o pão do céu, né? O pão da vida. Que Deus nos inspire e coloque as palavras em nossa boca. Vamos orar. Senhor Deus, nesse momento me coloco em Tuas mãos. Usa-me, Senhor. Usa a minha boca, os meus lábios, as minhas mãos, os meus olhos, a minha mente. E que Teu Espírito fale ao meu espírito, me capacitando a ser um porta-voz nesta noite da Tua Palavra. E que a Tua Palavra possa saciar o meu coração, em primeira instância, em particular. Mas não somente o meu coração, mas o coração de cada um que aqui veio nesta noite, para ter um encontro contigo. Manifesta a Tua presença entre nós, de uma maneira muito singular e especial. E que nós possamos ser renovados pela Tua presença e pelo Teu Espírito. É o que te pedimos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O tema da mensagem desta noite é a sede do mundo. Vivemos em um deserto. A secura do deserto nos consome. Temos vários tipos de sede. Sede de diversas naturezas. Qual a maior necessidade do mundo? Qual a maior necessidade do mundo hoje? No mundo hoje, alguns necessitam de paz. Alguns sequer têm um território para viver, um país. Não têm uma pátria, uma nação. São peregrinos, nômades. Outros não têm um lar. Não têm uma família sequer. Outros não têm emprego, um trabalho, um local para ganhar o suprimento de suas famílias. Outros não têm saúde, encontram-se em um hospital, em um leito de dor, à espera de uma cura. É o caso de nosso irmão Gilmar, que se encontra ali no Hospital Celso Ramos, depois de ter feito no HU a extração de um rim e depois de remover 2 tumores no seu cérebro. E depois de ter tido um coágulo e ter que voltar novamente para o centro cirúrgico. Depois desse procedimento, não havia leito para ele. Ele teve que ser entubado até que surgisse um leito. Foi induzido um coma nele e ele foi entubado. O mundo que nós vivemos hoje. Mas a maior necessidade do mundo
embora sejam estas todas necessidades lícitas e legítimas, a maior necessidade do mundo é a necessidade de saciarmos a sede que há em nossa alma, uma sede espiritual, sede de esperança por um presente e por um amanhã, que muitas vezes parece nunca chegar. Quem haverá de suprir essa sede? Vamos abrir as Bíblias no livro de Salmos, capítulo 42, versos 1 e 2. O salmista diz assim, nesse salmo, cujo título é A alma anela por Deus, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? A minha alma tem sede de Deus. Esta é a maior necessidade do ser humano. A necessidade de suprir a sede de Deus em nossas almas, em nosso coração. Lemos ainda no livro de Salmos o texto de Salmos 63, versículo 1. Davi assim se expressa neste salmo, e ele escreveu esse salmo em um deserto, no deserto de Judá. Esse salmo intitula-se Buscando a Deus, uma busca de Deus. E ele diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. O salmista não apenas buscava a Deus, descrever dessa forma era insuficiente, então ele coloca um advérbio de modo, dando intensidade. Eu te busco, mas eu te busco ansiosamente, com ansiedade, com ardor de alma e de coração. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Quando lá na Amazônia faltou chuva, né? A terra rachava, né? E os rios, os leitos iam encolhendo, a terra sequiosa. Então, o salmista usa essa metáfora para dizer: o meu corpo te deseja como uma terra seca e cansada, uma terra árida. A minha alma tem sede de ti. Nós temos necessidade de Deus em nossa vida. Eu quero me voltar então a 2.500 anos antes de Cristo, para contar uma história para vocês, lá do livro de Êxodo, no capítulo 17, versos 1 a 7. Um episódio que se deu quando o povo de Israel se deslocava do deserto de Sim para o deserto de Refidim. Capítulo 17 de Êxodo, versos 1 a 7. O texto diz assim: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Então chamou Moisés ao Senhor: que farei, Senhor, a este povo? Pois
lhe resta apedrejar-me, só lhe resta apedrejar-me. Esse povo está a ponto de apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante, Moisés, passa adiante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Havia uma grande penha em Horebe, e Deus disse: eu estarei ali contigo, Moisés, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Massá significa tentação, e Meribá significa contenda. Esse episódio se deu um pouquinho depois do Êxodo, quando, depois de 430 anos de cativeiro no Egito, Deus os libertara rumo à terra prometida, a Canaã terrestre. E logo no início da jornada, que durara 40 anos, em virtude de uma rebelião, quando Deus disse que eles conquistassem a terra, e eles temeram os gigantes, e quiseram apedrejar Moisés e até mesmo Josué e Calebe. E Deus disse: por cada dia que eles espiaram a terra, 40 dias, por cada dia, 1 ano, vocês vão rodear o deserto durante 40 anos. E nenhum de vocês, homens que se rebelaram, entrará na terra prometida. Era cerca de 600 mil homens. E ao longo de 40 anos, esses homens foram morrendo um a um. E o deserto se tornou a sepultura para esses homens. Nenhum deles teve o privilégio de adentrar a terra prometida. Mas eles então tiveram esse episódio aqui, da água sendo suprida por Deus. E durante 40 anos, Deus supriu esse povo com água. Nunca lhes faltou água. Mas quando estavam já prestes a terminar os 40 anos, Moisés com quase 120 anos de idade, Miriam já havia morrido, só restavam os 2 irmãos, Moisés e Arão, e já no limiar da terra prometida, novamente Deus tenta esse povo, prova esse povo com a falta d'água. Nós podemos ver isto no texto de Números, no capítulo 20, versos 7 a 13. O texto diz assim, vamos ler do verso 2 em diante. Números 20, versos 2 em diante. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, mais uma vez. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando espiaram nossos irmãos perante o Senhor. Teria sido melhor morrer lá. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, Moisés? Para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romães, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: Moisés, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e ela dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado.
Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha, não uma vez, mas 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhes dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Queridos, a rocha é uma figura de Cristo, a rocha das rochas, a rocha da nossa salvação. Este episódio, que se dera antes 40 anos, logo no início da jornada do Êxodo, em que Moisés feriu a rocha uma vez, simbolizava Cristo, a rocha que seria ferida de uma vez por todas, de uma vez para sempre. Jesus seria sacrificado uma única vez, e através do seu sacrifício, do seu sangue, ele faria a redenção para toda a raça humana. Esse símbolo, através desse ato de Moisés, 40 anos depois, fora maculado, porque Moisés deveria apenas falar a rocha, e a rocha daria água, mas Moisés ficou tomado de ira, devido às pressões do povo. E aqui cabe um parêntese: nunca um líder deve se exasperar e perder o seu controle emocional, o seu controle da situação. Não se deve deixar levar pelas pressões. E Moisés se deixou levar pelas pressões, e ao invés de obedecer a Deus plenamente, ele desobedeceu a Deus, e ao invés de falar, ele fere a rocha 2 vezes. Mas Deus, na sua misericórdia, o que faz? Deus supre a necessidade de água, mesmo quando nós transgredimos, mesmo quando nós desobedecemos. Deus é tão misericordioso que ainda assim Ele atende às nossas necessidades. E a água foi suprida para o povo de Israel naquele instante, naquele momento, saciando a sede e a necessidade física que eles tinham de água naquele momento. Agora, decorrem-se, após esse episódio, cerca de 2.500 anos, e vamos até a era de Cristo, e Jesus, com os últimos dias de vida aqui nesta terra, havia uma cerimônia que era chamada de a Festa dos Tabernáculos. Essa cerimônia durava 7 dias. No dia 10 era o dia da expiação. E no dia 15 começava a Festa dos Tabernáculos. No primeiro dia era um dia santo, era a santa convocação. E no 7º dia também havia uma santa convocação. Todos os dias eles imolavam animais, começando pelo sacrifício da manhã, com 14 cordeiros, 13 carneiros e 2 bodes. E a cada dia eles sacrificavam animais, sendo diminuído um carneiro a cada dia. E no último dia, o 7º dia da festa, restavam apenas 7 carneiros. E havia um ritual chamado a Festa da Libação das Águas, o rito da libação. Um sacerdote ia até a fonte de Gião. A fonte de Gion era uma fonte que jorrava água até a fonte de Siloé. Ele pegava um cântaro de ouro, chamado de ânfora, e pegava dessa água, e havia um ritual bonito. As trombetas soavam e eles louvavam. Isaías 12, 2 e 3, cantavam um cântico solene. Tirareis
água, das águas da salvação. E eles cantavam esse louvor. E o sacerdote então pegava esta água e levava até o templo de Jerusalém, subia as escadarias do templo em direção ao altar principal. E ali no altar, à direita e à esquerda, havia 2 bacias de prata. A da direita ele deitava água e na da esquerda ele deitava vinho. E havia um conduto e essa água que era deitada ali jorrava para o vale de Cedron e depois para o Mar Morto. Todos os dias durante a festa dos tabernáculos eles faziam esse ritual, a libação, o rito da libação das águas. E esse rito apontava para Cristo. Exatamente esse episódio do deserto em que Moisés ferira a rocha uma vez e da rocha saíra água. Era um símbolo que apontava para Cristo e para a redenção que seria provida por Cristo na cruz do Calvário. E então, Jesus, quando está chegando a época da sua crucifixão, ele vai até Jerusalém participar dessa festa. E ele participa durante toda a semana, ensinando o povo. E o texto de São João, o livro de João, diz que, por essa ocasião, os fariseus se reuniram com os sacerdotes e fizeram um plano para prender Jesus e matá-lo. E eles então chamam os guardas do templo e dão uma ordem: vão até lá, ele está lá no templo, prendam-no e tragam para cá. E o que acontece? Os guardas vão até o templo, mas veem Jesus pregando. E eles ficam boquiabertos com a maneira pela qual Jesus pregava. Eu não sei como era a voz de Jesus, talvez uma voz grave, não sei, o timbre, a sonoridade, a inflexão da voz, mas ele falava como nenhum homem jamais falou. E quando os guardas voltam para o templo para falar com os sacerdotes e com os líderes e com os fariseus, eles perguntam: cadê Jesus? Não trouxemos. Mas como? Vocês foram convertidos por ele? Foram enganados por ele? E eles disseram: nenhum homem jamais falou como ele. O poder, a clareza, Jesus explicava aqueles símbolos do rito, os símbolos dos sacrifícios, a voz dele, a profundidade, a autoridade, os olhos, como ele falava. Eles ficaram boquiabertos, como que dissessem: uau, ninguém jamais falou como ele. E ao invés de prendê-lo, eles se deixaram envolver pelas palavras poderosas de Cristo e não puderam fazer nada. E Jesus, em meio a essa cena, no meio desta cerimônia, a festa dos tabernáculos, no último dia, que era o dia mais importante, ele se levanta e pronuncia então as palavras que estão escritas no livro de São João, no capítulo 7, versos 37 e 38. Vamos ler em nossa Bíblia. João 7, 37 e 38. Diz assim o texto: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Que coisa linda, né? E quando aqueles homens ouvem essas palavras de Jesus, eles começam a discutir entre si. Verso 40. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Aquele profeta que era prometido por Moisés lá em Deuteronômio 18, verso 15. E ele diz: esse é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo, que no grego quer dizer, ele é o Messias. Ele é o Messias. E outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Alguns preconceituosos.
E eles diziam mais: não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? E queriam impugnar as afirmações feitas a ele que ele seria o Messias, com um preconceito. Jesus gastara quase que a totalidade do seu ministério de 3 anos e meio pregando em torno do Lago da Galileia. Mas Jesus era de fato descendente de Davi. Ele nascera de fato em Belém, conforme Miqueias capítulo 5, verso 2. Jesus cumpria todos os ritos e todos os preceitos, todos os detalhes da profecia. Ele era de fato o Messias, mas houve contenda entre eles, e eles não se entendiam. Houve dissensão entre o povo por causa de Jesus, mas não conseguiram prendê-lo, porque ainda não era chegada a hora. Queridos, estamos aqui agora, 2.500 anos depois de Moisés, veio Cristo. E agora nós estamos aqui 2.000 anos depois de Cristo. A senhora White escreve assim no livro Desejados de Todas as Nações. Muito lindas as palavras da senhora White. Ela diz assim, no capítulo 49 desse livro, intitulado No Tabernáculo, nas últimas páginas desse capítulo ela diz assim: Jesus conhecia as nossas necessidades. E eu digo, Jesus conhece as necessidades da alma. Pompas, riquezas e honras não podem satisfazer o coração. Nada disto. Se alguém tem sede, venha a mim. O rico, o pobre, o elevado, o humilde, são igualmente bem-vindos, todos são bem-vindos. Jesus promete aliviar os espíritos preocupados. Jesus promete confortar os tristes e dar esperança aos acabrunhados e oprimidos. Muitos dos que ouviram a Jesus estavam a prantear desvanecidas esperanças frustradas. Muitos nutriam algum desgosto oculto, muitos ainda procuravam satisfazer seus inquietos anseios com as coisas do mundo e o louvor dos homens. Mas, obtido tudo, verificavam haver labutado para alcançar nada mais que uma cisterna rota, na qual não se podiam saciar. Cavavam no vazio, davam golpes no ar, sacos furados, saquetés furados, buscavam em cisternas rotas. Por entre o brilho das festas, por entre o brilho das festivas cenas, estavam descontentes ali e tristes. Aquele súbito brado de Jesus, se alguém tem sede, despertou-os de sua dolorosa meditação, e ao escutarem as palavras que se seguiram, seu espírito reviveu, renovou-se com nova esperança. O Espírito Santo apresentou-lhes o símbolo, até que viram nele o oferecimento inapreciável do dom da salvação em Jesus Cristo. E a senhora White continua: o brado de Cristo, a alma sedenta, ecoa ainda e apela para nós com poder ainda maior do que aos que o ouviram no templo naquele último dia da festa. A fonte está aberta para todos, aos cansados e exaustos. Oferecem-se os refrigerantes goles da vida eterna, da vida em Cristo. Jesus clama ainda: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, verso 17. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. João 4,14. Queridos,
alguns anos atrás, eu era um garoto. Eu tinha 12 anos de idade. E eu tomei uma decisão na minha vida. Eu encontrei a Cristo e fiz de Jesus Cristo o meu Salvador pessoal. Era o dia 26 de setembro de 1970, batismo da primavera, lá no Rio Comprido, no Rio de Janeiro. Não sei nem quem foi o pastor que me batizou, porque era tanta gente na piscina e tantos pastores batizando, que a gente fazia uma fila e cada um ia se alinhando e sendo batizado por um pastor. Eu não sei quem foi que me batizou. Eu estava sozinho. Não havia minha mãe, não havia meu pai, nenhum irmão, nenhum parente. Era apenas um menino. Mas de fato eu não estava só, porque Deus estava comigo naquele momento. E naquele momento, embora fosse um menino precoce, eu tomei uma decisão na minha vida: fazer de Jesus o meu Salvador e Senhor da minha vida. E desde então, Deus começou a operar em minha vida de uma maneira extraordinária. Me deu uma esposa, me deu uma família de fé, me deu 2 filhos que são pastores da escola de Melquisedeque. Todos 2 são anciãos. Lucas lá no Rio de Janeiro, Felipe aqui na igreja de Barreiros. Lucas, diretor dos aventureiros, diretor do coro da igreja e ancião. 2 filhos pastores. Deus me libertou socialmente. Eu era de uma família muito humilde, no subúrbio do Rio de Janeiro. Meu pai era alcoólatra, fumava, morreu com 52 anos de idade, vítima do câncer. Minha mãe era uma lavadeira de roupas, mal assinava o nome. E quando aceitei Jesus, Ele mudou a minha vida também do ponto de vista intelectual. E Ele me fez ser um doutor em matemática, pós-doutor em matemática, professor da UFSC. Deus mudou a minha vida completamente. Mas mais do que tudo que Ele pudesse me dar, do ponto de vista material e intelectual e da minha família, Ele me deu a salvação e a esperança de uma vida eterna. Nós sabemos que esse mundo não vai muito longe. Esse mundo é palha. Tudo aqui é transitório, tudo aqui é passageiro. Eu estou com 66 anos de idade. Talvez viva um pouco mais. E aí, no momento em que eu estiver depondo a minha vida, eu tenho que ter a minha convicção firmada de que lado eu estou e a quem aceitei como meu Senhor e Salvador. A minha irmã morreu com 60 anos com câncer na língua, 3 feridas, 3 buracos no pescoço. Mas eu invejo a minha irmã. Chamava-se Joeleide. Ela sentia dores, tomava morfina. Mas antes de morrer, ela escreveu um bilhete. Eu estava aqui em Florianópolis, ela no Rio de Janeiro. Fale para Joelzinho fazer o serviço fúnebre e o meu culto para o funeral e o meu sepultamento. Fale para ele cantar o hino: Jesus é melhor que tudo. Jesus é melhor do que ouro e bens. Uau! Que fé! Que resignação! Jamais blasfemou do nome de Deus. Porque ela contemplava o futuro, uma nova terra, nos quais habita a justiça. Amém? Amém. Que Deus possa abençoá-lo nesta noite. Eu queria que vocês cantassem esse hino do Daniel Salles. Esse convite que ele faz para mim e para você. Se você tem sede, venha a mim, disse Jesus Cristo, e beba da fonte da água viva.
A mulher samaritana teve um encontro com Jesus Cristo lá no poço de Jacó. E quando Jesus falou que tinha, pode vir aqui, Denise. Quando ele disse, eu sou o Messias, eu sou aquele que fala contigo, e eu tenho dessa água. Essa água que você está me oferecendo aqui, alguém bebe e torna a ter sede, mas a que eu der, aquele que bebe dessa água jamais volta a ter sede. E ela diz, Senhor, dá-me dessa água. Eu quero essa água, Senhor. E ela saiu correndo. Esqueceu o cântaro e foi para a cidade chamar, venham ver aquele que disse tudo, aquele que sabe tudo a respeito da minha vida. Não é ele o Messias, o Salvador esperado? Que Deus abençoe você nesta noite e que você faça de Jesus o Senhor da sua vida. Todos vós que tendes sede,